No primeiro vídeo sobre as piores noites de núpcias da história, vimos relatos chocantes e impactantes, como o da rainha Maria Josefa, casos que são inaceitáveis nos dias atuais. Porém, devido aos vários casamentos arranjados da época, tivemos outras várias noites de núpcias horríveis. E como foi muito pedido e comentado, resolvemos fazer uma parte 2 das piores noites de núpcias da história. Se você não viu a parte 1, vou deixar um card aqui em cima. Então é isso, bora pro vídeo. A primeira noite de núpcias dessa lista é do rei Henrique VIII, sempre ele, com sua quarta esposa, Ana de Cleves. Henrique VIII permaneceu solteiro por mais de 2 anos após o falecimento de sua terceira consorte, Jane Seymour, em 1537. A busca por uma nova rainha começou em 1538. Com um novo casamento, Henrique queria ser distraído e excitado. Sua esposa teria a responsabilidade de providenciar para que ele se sentisse disposto a bancar o cavalheiro. O rei deixou a cargo de seus embaixadores encontrar a esposa ideal, já que, como marido, o rei da Inglaterra não tinha naquela época uma reputação muito boa. Como resultado de alianças, a escolhida foi Ana de Cleves, irmã do Duque de Cleves, um eleitor do Sacro Império. No dia 11 de dezembro de 1539, a jovem chegou ao porto de Calais. Ela estava a caminho do próprio casamento sem nunca ter visto o noivo. O primeiro encontro não foi nada agradável para ambos, e Henrique VIII deixou claro que não havia gostado da pretendente e que ela era muito diferente da pintura que lhe havia sido enviada. O casamento aconteceu em 6 de janeiro de 1540. Ela tinha apenas 23 anos, já o rei era 25 anos mais velho do que ela. Antes da cerimônia, o rei tentou de todas as formas se livrar da noiva, mas ele não conseguiu. Naquela circunstância, não foi surpresa que a noite de núpcias não tenha sido agradável. O encontro dos dois foi um tremendo fracasso, isso é, do ponto de vista do rei. Afinal, ele acabou broxando. Eles continuaram deitando noite sim, outra não, mas o Bilal do rei não funcionava, e Ana continuava tão donzela como nascera, pois o rei não tinha capacidade de introduzir coisa alguma nela. Para não ficar por baixo, Henrique culpou a flacidez nos seios de Ana como causa da sua falta de prazer. Devemos lembrar que o problema não era Ana de Cleves, muito menos seus seios, e sim a necessidade de Henrique livrar-se dela sem qualquer parcela de culpa. E claro, a impotência do rei. Ao final, Henrique fez um acordo com Ana e o casamento foi anulado. Ana viveu muito bem após a anulação. Afinal, ela foi a esposa sobrevivente de Henrique VIII. O casamento de Henrique IV e Margarida de Valois estava destinado ao fracasso desde o início. Ele era protestante e ela uma princesa católica, isso na época em que a França estava dividida entre essas duas correntes religiosas. Margarida de Valois era princesa da França, filha de Catarina de Médici e Henrique II. Casou-se com o rei Henrique de Navarra em 18 de agosto de 1572. Isso foi durante os dias mais sombrios da Reforma, quando houve guerras religiosas na França. Muitas pessoas de ambos os lados eram fortemente contra esse casamento. Na época, os casamentos dinásticos eram frutos de negociação em busca de paz e aliados. Porém, esse casamento foi utilizado por Catarina de Médici para se livrar dos protestantes em solo francês. Na noite de 23 para 24 de agosto de 1572, muitos católicos foram enviados para causar estragos aos protestantes que ainda estavam na área devido à cerimônia pública. Assim que a operação terminou, cerca de 3.000 pessoas foram assassinadas. Atualmente, este episódio é conhecido como um dos piores massacres da história da França, e é chamado de Massacre do Dia de São Bartolomeu. Na verdade, os acontecimentos da noite de São Bartolomeu ocorreram dias depois da noite de núpcias, mas acredita-se que a consumação não havia ocorrido até então, e que o casamento poderia ser anulado. Porém, para evitar a morte do marido, Margarida disse para a mãe que a consumação estava feita. Após a interrupção da lua de mel pelo massacre, o casal pouco se via. Henrique se tornou prisioneiro e Margarida um joguete político. Depois, Henrique conseguiu se libertar e rumou para Navarra.
O casal nunca chegou a ter uma união completa, viviam em desavenças, ele traía de lá e ela traía de cá. Os anos foram se passando e nenhum herdeiro foi gerado, até que o casamento foi anulado. Quase todo mundo que faz parte desse canal deve conhecer a rainha Isabel de Castela. Mas vocês sabiam que na Espanha teve uma Isabel II? Pois é, Isabel II da Espanha é uma rainha pouco conhecida para os brasileiros. Ela assumiu o trono espanhol em 1833, ainda criança. Seu reinado foi muito polêmico, cheio de golpes e repleto de casos extraconjugais. Desde a tenra idade, a corte se preocupou em lhe arrumar um pretendente, mas a rainha sempre colocava algum empecilho. No final das contas, o escolhido foi o Duque de Cádiz, Dom Francisco de Assis de Bourbon, que era primo da rainha. Ele era um homem que não se intrometia na política. Além do mais, essa união satisfazia todos os partidos políticos espanhóis. Mesmo assim, deixava a rainha insegura. Quando ela soube que Dom Francisco seria seu futuro marido, começou a chorar e suplicar por sua mãe. Inclusive, chegou a dizer: "Não, com Paquita não." Dom Francisco era um homem muito afeminado. Tinha-se suspeitas de ele ser homossexual. E por conta disso, ele era chamado na corte espanhola de Paquita. O casamento entre os dois foi celebrado em 10 de outubro de 1846. Ela tinha 16 anos no momento do casamento, e Dom Francisco 24 anos de idade. Dizem que no dia anterior à celebração do seu casamento, Dona Isabel II disse a Dona Maria Cristina, sua mãe, as seguintes palavras: "É pedido como rainha, mas não como mulher. Eu não busquei esse homem para que fosse meu marido. Me impuseram e não o quero." Como é de se imaginar, a noite de núpcias foi um completo desastre, com a rainha chegando a dizer para suas amigas mais próximas as seguintes palavras: "O que eu poderia esperar de um homem que usou mais renda em sua noite de núpcias do que eu?" Então, pelo relato da rainha, dá para imaginar o que aconteceu nessa noite de núpcias, né? No princípio, o casal se odiava mutuamente, mas aos poucos conseguiram estabelecer uma relação de amizade. Com os anos, Dom Francisco se tornou um conselheiro e amigo de Dona Isabel II da Espanha. A amizade era tanta que o casal se reunia para falar sobre os amantes. De um lado, tinha-se uma rainha ninfomaníaca e do outro, um rei homossexual. Mas é como dizem as piadas, a melhor amiga de uma mulher é uma gay. Luís XIII da França e a infanta espanhola Ana da Áustria tiveram um casamento infeliz, cheio de acusações e repleto de desconfiança. O casamento foi realizado em 21 de novembro de 1615, e ambos tinham apenas 15 anos na época da união. O casamento foi maquinado por Maria de Médici, rainha-mãe da França, que era regente de Luís XIII. A regência de Maria de Médici foi desastrosa para a França. A relação dela com o filho foi tão desastrosa quanto, sempre deixando o filho de lado e buscando tirar todo o poder que lhe era devido. Para tentar se aproximar da Espanha, ela maquinou o casamento dos filhos com os do rei espanhol, Felipe III. Ana da Áustria foi destinada a Luís XIII. A princesa espanhola era nada mais do que outra humilhação para Luís XIII, já que ele via Ana como uma simples espanhola, portanto, uma inimiga. Mas naquela época, Luís não mandava em nada, e o casamento aconteceu mesmo contra sua vontade. Luís, aos 15 anos, não parecia estar preparado para aquela responsabilidade. O soberano era frágil, muito tímido e ainda não havia saído da puberdade. A noite de núpcias só ocorreu porque sua mãe o obrigou. Ele foi conduzido por Maria de Médici e empurrado para o leito conjugal. 2 horas depois, Luís voltou para seu quarto e mostrou sua glande avermelhada para seu médico pessoal, dizendo que tinha feito 2 vezes. Difícil dizer se ele mentiu ou fracassou, mas naquela noite nada aconteceu. E os jovens só vieram se deitar novamente 4 anos depois. E por último nessa lista, destacamos a péssima noite de núpcias do casal Maria Antonieta e Luís XVI. Maria Antonieta era filha de Maria Teresa da Áustria. Já o futuro Luís XVI era o Dauphin da França, sendo neto do rei Luís XV. O casamento dos dois foi um arranjo político entre as casas dinásticas da França e da Áustria.
que eram inimigas de longa data, mas nesse período estavam próximas, e o casamento dos príncipes era um claro sinal disso. Para que o casamento ocorresse, Maria Antonieta sofreu uma séria reeducação de seus modos e de sua estética, tendo que se adequar aos padrões de beleza e educação francesa. Luís era um jovem tímido e reservado, que só pensava em caçar e trabalhar com relógios. Seu avô queria que a noiva fosse a mais bela possível para despertar o fogo pelas mulheres que o neto não demonstrava. O casamento aconteceu em abril de 1770, numa igreja de Viena, e teve toda a cara de arranjo político, já que foi feito por procuração. No altar, Maximiliano, irmão da noiva, fez o papel de Dauphin. Logo após a cerimônia, um cortejo com 57 carruagens se pôs a caminho da França. Em território francês, a jovem conheceu o rei Luís XV, então com 60 anos. Depois foi a vez do noivo, Luís Augusto, que tivera pouquíssimo contato com mulheres e certamente era virgem, acabou dando apenas um beijo rápido no rosto de Maria Antonieta. Uma nova cerimônia de casamento foi celebrada em Versalhes, o subúrbio nos arredores de Paris onde residia a corte francesa. Sob os olhos atentos da nobreza, o casal se retirou para a cama. Todo mundo ansioso para que o Dauphin pudesse produzir um herdeiro rapidamente. Mas aquela noite de núpcias entraria para a história. Ali, aconteceu algo que iria se repetir durante anos. Absolutamente nada. Como escreveu Dauphin no seu diário na manhã seguinte. Luís Augusto não deflorou a Delfina, e não faria o tal ato por longos 7 anos. Enquanto isso, Maria Antonieta era pressionada por todos. Porém, ela não tinha culpa de nada. Acredita-se que o jovem Luís tinha fimose, e por isso, toda vez que procurava praticar uma atividade coital, sentia muita dor no bilau. E assim ele acabava desistindo. Só depois de uma ida ao médico é que ele conseguiu realizar o coito. E finalmente um herdeiro foi produzido. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!